Glória a Deus. Irmãos, Mateus capítulo de número 11, vamos lá. Mateus capítulo de número 11, verso de número 12. Tudo bem com vocês? Que bom. Todos acharam? Mateus capítulo de número 11, verso número 12, diz assim a palavra do Eterno. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência, usam do que, igreja? Se apoderam dele. Vamos ler de novo? Desde os dias de João Batista até o reino dos céus é tomado, e os que usam de se apoderam dele. Fecha os teus olhos. Pai, te bendizemos, te louvamos e te engrandecemos, porque só o Senhor é capaz de realizar sentimentos, coisas nas nossas vidas que dinheiro algum faz, Pai. Lugar algum é capaz de nos proporcionar. A tua palavra que será pregada nesta noite é o combustível, é o alimento que nós iremos levar para a semana. E ela vai mudar a nossa vida, vai transformar o nosso caráter. Esta palavra vai nos fazer nos aproximar de Ti, da Tua presença. Por isso te pedimos como a Tua igreja nesta noite, Pai. Tira os comichões dos nossos ouvidos e toda dureza que possa querer estabelecer em nosso coração. Fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Parece loucura, né, igreja? O que nós acabamos de ler aqui. Que a nossa fé precisa ser uma fé violenta. Que nós precisamos usar de força. Mas é isso que o texto de Mateus 11, 12, Jesus está dizendo. E ele diz assim, que desde o tempo de João Batista, desde o momento em que João Batista, Kaique, começou o teu ministério, pregando a palavra no deserto, ele começa pregando acerca de arrependimento. Ele começa pregando acerca de transformação. E esta pregação de João Batista fazia com que os povos que iam até o encontro de João Batista, não no palácio, não no templo, mas no deserto, chegasse para João Batista e dissessem assim: Senhor, eu quero mudar de vida. Alexandre, depois da pregação de João Batista, as pessoas demonstravam um enorme interesse em mudar de vida. Lucas capítulo de número 3, o verso de número 7, vai dizer isso categoricamente. O texto diz que João repreendia as multidões, ele repreendia e não passava a mão na cabeça. Ele repreendia as multidões que vinham até ele serem batizadas. E o tema da pregação era: raça de víbora, cobra, nádias, se arrependam de vossos pecados, porque o machado já está. Quem vocês pensam que são para poder pensar ou imaginar que vão fugir da ira vindoura de Deus? Esse era o tipo de pregação de João Batista. Um cara que tinha um cardápio estranho, tinha o seu púlpito montado no deserto, e que também vestia uma roupa estranha. Ele era estranho e tinha uma pregação muito dura. João Batista não pregava os unicórnios nas nuvens, como muitos
fazem hoje. A gente gosta muito de pregação de autoajuda, porque isso ajuda a massagear o nosso ego. Mas o tema da pregação de João Batista era suas cobras, venenosas, nádeas, se arrependam. E isso fazia, Thaisa, com que o povo ia até lá e falar, cara, como é que a gente tem que fazer esse negócio? Como é que funciona isso? O que devemos fazer? O verso 10 de Lucas 7 que nós lemos, que eu acabei de dizer agora, de Lucas 3, o verso 10 vai dizer que as multidões iam até ele e diziam o quê? O que nós vamos fazer então? O que devemos fazer? Nos oriente, para que nós possamos entrar neste reino de Deus. Sabe o que acontecer? João vinha com uma lista. João apresentava Itamar uma lista dizendo: deixem de ser egoístas, deixem de ser avarentos, deixem de ser injustos, deixem de maltratar os outros, porque você precisa aprender uma coisa, que você não maltrata os outros batendo, e não somente falando. As suas atitudes também às vezes machucam as pessoas. Mudem as suas atitudes. Essa era a lista que João Batista entregava para o povo. Mude o comportamento de vocês. Quando eu olho isso, presbítero, eu vejo que havia um certo esforço. Tinha que ter um certo esforço para quem quisesse experimentar das realidades espirituais. Não é unicórnios nas nuvens, não é coloridinho o evangelho. Não é isso que você vê no YouTube. Porque não basta você vir aqui na frente e dizer: eu quero ser batizado, eu quero aceitar Jesus. Eu levanto as minhas mãos, eu desço as águas do batismo. Mas no dia seguinte eu esqueço de continuar lavando as minhas imundícies no sangue do Cordeiro. Porque eu acho que aquele batismo já vai me dar passaporte. Não. Não é uma vez salvo, sempre salvo. Todos os dias eu preciso morrer para Jesus. Todos os dias eu preciso lavar as minhas imundícies no sangue de Jesus. Eu preciso me esforçar todos os dias para não ser uma porca lavada. O que é uma porca lavada? Uma porca lavada é aquela que depois de limpa, lavada, tratada, volta para a lama e lá rola até se tornar aquela coisa feia de antes. Então quando Jesus diz que o céu é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele, isso não quer dizer, igreja, presta atenção nisso, para depois eu falar para a heresia. Não é que Jesus estivesse falando que para você ser salvo, você vai ter que usar das suas próprias forças. Não. Não. Não é isso, Zaqueu. Não é também uma força violenta que você tem que machucar os outros. Que você tem que ferir as pessoas ou mantê-las cativas. Não é isso que Jesus está falando. Bem porque a Bíblia diz que nós somos salvos mediante a fé. É um dom, é um presente de Deus, Leandro. Tem nada a ver com o esforço do Mauro. A minha salvação não tem nada a ver com o que eu faço aqui na igreja. Efésios 2:8 diz o quê? Que pela graça, mediante ao quê? O trabalho? O meu dízimo? Fé. E isso não vem, é dom, é presente. Você recebeu de graça de Deus. A expressão de Jesus dizendo aqui em Mateus 11:12, dizendo que o reino de Deus é tomado à força, e os que se apoderam de força, é para simbolizar que quem quer entrar no reino de Deus precisa usar de esforço, sim, de violência, sim, mas não contra as pessoas, mas contra as tuas próprias vontades, contra os teus próprios desejos, contra as suas próprias ambições. Precisa. Que se você não for violento contra a tua natureza, você não vai conhecer, você não vai entrar, você não vai entender o que é o reino de Deus. Se não houver força e violência, eu não consigo arrancar de dentro do meu coração
os deusinhos desgraçados que tentam fazer com que o Mauro seja o rei da vida dele, o governador da vida dele. Se eu não tiver uma força violenta, uma fé extraordinária, se eu não usar de violência, eu não consigo arrancar de dentro do meu coração os tronos que Satanás introduziu do orgulho, da soberba, do autossuficiente. Já leram a história do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que eu poderei fazer para herdar a vida eterna? Cara, quando Jesus responde para ele: vende e reparta, ajude quem não tem nada, seja solidário. O texto diz que quando ele ouviu isso, imediatamente, o jovem rico que tanto queria seguir Jesus e entrar no reino dos céus, entristeceu e foi, ó. Acabamos de apresentar pessoas aqui, mas deixa eu te falar para você uma coisa: servir a Deus custa. Custa renunciar muitas vezes à tua vontade para fazer a vontade daquele que é o teu Quírios, aquele que é o teu Senhor, aquele que é o teu dono. Não dá para servir a Jesus sendo o seu próprio dono, fazendo as tuas próprias vontades. É por isso que muita gente não consegue firmar os pés no Evangelho. Até é simpatizante, até gosta, até sente a presença, mas quando tem que ser... Eu uso uma expressão, às vezes, em algumas mensagens, dizendo que crente pele fina não serve a Deus. Não serve, não consegue servir a Deus. Por quê? Porque o coração dele está sempre nas coisas do mundo. Sempre nas coisas do mundo. Mateus 19, 23. Jesus, quando viu a reação do rico, eu gosto de Jesus, porque Jesus não é igual ao pastor Mauro, não é igual ao presbítero Leandro, não é igual ao pastor Sulineudo. Não passa a mão. Jesus, ele é diferenciado, porque com ele assim, sim. Quando ele ouviu o que o jovem rico havia dito, Tamara, Jesus, ele levantou a sua voz e diz: é mais fácil passar pelo furo de um camelo, do que alguém que tem a sua vida governada pelas riquezas entrar no reino dos céus. Posso te falar uma coisa? Cuidado. Começa a perceber quem é que governa o teu coração. Porque você pode estar fazendo residência na igreja, e quando fechar os olhos, ao invés de residir na glória, acordar no inferno. Porque a questão aqui não está no servir. Mauro, você é louco, a igreja está cheia, podia pregar uma mensagem aqui. Não, é essa igreja, essa pregação leva pessoas para o céu. Introduz pessoas no reino de Deus. O interesse nosso só é esse aqui. Tem muita coisa dentro de mim, pastora, que se eu não usar de força, presbítera, eu não arranco. Se eu for saudosista demais, eu não tiro, Maiara, eu não tiro. Cada um sabe o que tem, cada um sabe o que carrega, cada um sabe o espinho que tem, e que se não usar de violência, não tira, e acaba nos atrapalhando de sermos introduzidos no reino de Deus, de vivermos as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, as curas de Deus. E é coisa que a gente pratica todo dia. E quanto mais você pratica, mais você fica forte. Mas cada vez que eu pratico, Deus chora. Cada vez que eu pratico, o Espírito geme. Eu não sei se Deus está falando só comigo ou tem com mais alguém aqui nessa noite. Vou falar de novo, não tem nada a ver com esforço para conseguir salvação. Salvação é de graça, mediante a fé que nós temos em Jesus. Mas tem muitas coisinhas dentro de nós, muitos tronos, muitos demônios dentro de nós, que se a gente não usar de força e violência, não nos deixará entrar
no reino de Deus. Não nos deixará. Quando a Bíblia fala de céus, não está falando somente do céu, está falando de um governo que teve origem aonde? No céu. No céu, mas que agora se manifesta aqui na terra. Irmãos, como a minha vida mudou quando eu entrei nesse governo. Mas quantas coisas eu tive que tirar de dentro de mim. Quem me conhece antes sabe. Quantas coisas eu tive que arrancar. Eu tive que usar de violência, eu tive que usar de força. E este reino não tem nada a ver para me dar bens, para me dar terras. Não, não. É Deus querendo governar você. É Deus querendo governar o teu coração e a tua vida. E esse foi o defeito de Judas. Estava falando hoje na mesa, para a Laís, para a pastora. Eu disse que Deus é diferente, né, cara? Porque ele, sabendo que Judas era ladrão, não tirou a bolsa da mão. Mas a torcida de Jesus para Judas, de Deus do céu para Judas, era que Judas se esforçasse violentamente para tirar aquele trono desgraçado do coração dele. Mas ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque onde está o meu coração está o quê? E ele achava que o reino era aqui. Ele achava que as coisas boas que ele tinha que experimentar era nisso daqui. Quando na verdade, o governo que Deus vem implantar, pastor, primeiro aqui na terra, é fazer com que o meu coração obstinado ao pecado se torne um coração puro. Puro. Lá no Éden, Deus deu governo para o homem, não deu? E disse o quê? Governa. Toma conta de tudo, Adão. Mas esse governo foi retirado das mãos de Deus. Mas entenda, por que eu estou dizendo isso? O pecado entra no mundo, e o que ele tenta fazer hoje é exercer sobre a minha vida domínio. Tem pessoas que comem demais. Pecado. Eu ia falar um negócio, mas vou falar depois. Sabe qual que é o grande projeto do diabo, Leandro? É que eu viva para realizar as minhas próprias vontades. Esse é o desejo dele. Se eu falar para alguém aqui, quem realiza os desejos do diabo aqui? Quem vai levantar a mão? Nem eu, que sou bobo. Ninguém vai levantar as mãos. Por quê? Porque ele nunca vai deixar você observar que o que você está fazendo, está realizando o desejo dele. Porque você não é tonto, você vai... Mas ele quer que eu continue realizando os meus próprios desejos. Porque quando eu continuo realizando os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, automaticamente eu estou realizando os desejos. Quer deixar o diabo felizão? Contentão? Continue realizando os teus desejos. Continue fazendo tudo que vem no teu coração, tudo que vem na sua boca, você fala. Fale. Tudo que vier na tua mente, faça. Faça. Você vai deixar o diabo feliz. Porque tem coisas que a gente pensa, mas não deve falar. Porque se falar, vai criar uma ferida no coração dos outros, sim ou não? Tem desejos que vem na minha mente, se eu for fazer... Eu amo Paulo porque Paulo era crente. Mas mesmo assim ele mostrava quem ele era de verdade. Romanos capítulo de número 7, verso de número 9, 19, o que Paulo diz? Porque o bem que eu quero fazer eu não, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo. Priscila, não sei você, mas eu estou abrindo meu coração. A minha natureza vai fazer sempre com que eu venha fazer coisas que desagradem a Deus. Sempre. Sempre. E só existe uma maneira disso mudar. Pergunta qual? É usar de força e violência.
contra os meus próprios desejos. Força e violência. Princípio das coisas, do mundo. Deus deu poder para o homem governar o mundo. Mas não é qualquer homem que pode governar o mundo. Somente homens que têm o seu coração governado por Deus. Quem não tem um coração governado por Deus não consegue governar a tua casa, não consegue governar as tuas finanças, não consegue governar a empresa, não consegue governar uma igreja. Quem não tem um coração governado por Deus não pode exercer domínio sobre nada. Porque se Deus der uma família, Ele quebra a família. Se Deus der uma empresa, Ele quebra a empresa. Às vezes não quebra, mas começa a aceitar um monte de notas frias, um monte de coisas que não presta. E cada vez, ao invés de estar próximo do reino dos céus, está se afastando. Quem está entendendo? Na antiga aliança, o estopim foi isso aqui. Gênesis capítulo 6. Vamos ler esse texto, verso número 5. Olha só o que aconteceu. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos teus pensamentos, do seu coração era ruim, era má. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pensou-lhe em seu coração, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: eu vou destruir o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Mas Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. O que esse texto está dizendo para nós? Que no meio de uma geração má, que fazia tudo o que vinha na telha, perversa, que faziam prevalecer os teus desejos, presbítero Nelson, Noé e a sua casa se esforçava, se sacrificava violentamente para terem as tuas vidas governadas por Deus. Irmãos, não tem nenhum Jesus Júnior aqui. Não tem nenhum santo aqui neste lugar. E todos nós, para carregarmos esta presença de Deus, nós nos esforçamos, sim ou não? Para não voltarmos a rolar na lama, não tem que ter um esforço nosso, sim ou não? E Noé e a sua família fazia isso, Cíntia. Se esforçava violentamente. Estou sozinho? Pastor, a família do lado vive de boa, está enriquecendo, está crescendo, comprou casa, carro, apartamento, tem dinheiro no banco. Você está igual o salmista agora que está sentindo inveja do ímpio, que está deixando os pés vacilarem. Irmãos, mais vale a tua salvação do que um apartamento. Jesus está em fome, o diabo foi o quê? Foi tirar alguma coisa dele? Falou: não, eu vou te dar, mas eu quero governar o teu coração, eu quero governar as tuas emoções, eu quero governar a tua vida. Jesus falou: nem só de necessidade vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Deus. Você acha que Jesus não queria comer o pão? Ele estava com fome, mas ele foi violento contra o seu desejo, ele foi violento contra as tuas vontades. É por isso que Jesus diz: o reino dos céus é tomado à força, e daqueles que se esforçam, dele se apoderam. A salvação é para todos. Jesus diz: nós somos a luz do mundo, sim ou não? Há um convite de Deus para nós aqui hoje. Mostra para Satanás a sua luz. O crente não pode viver pelas emoções, não pode viver por aquilo que ele sente. Ele tem que viver por aquilo que sai da boca de Deus. Eu estou precisando tanto. Eu fico imaginando Eva, não sei porque eu estou falando isso, porque eu não acredito que Eva, da primeira tentação, ela cedeu. Não acredito. Mulher não é assim. Come, é gostoso, vai te dar sabedoria. A gente está sempre querendo alguma coisa, a gente está sempre abraçando tudo para ter algo demais. Mas eu acho que quando ele falou assim: come, sua boba,
Emagrece. Aí eu achava, não, eu vou comer. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você almeja. Tem umas coisinhas dentro do nosso coração que não é brincadeira, meu irmão. E Deus está falando, você tem que ser violento contra esses desejos. Eu acho lindo a oração do Pai Nosso, irmãos. Eu sempre orei, Pai Nosso que está no céu, santificado seja. E quando eu parei de orar essa oração e comecei a ler e aplicar a cada detalhe, mudou tudo. Eu peguei uma revelação linda. Porque nesta oração Jesus está nos ensinando a fazer a vontade do Pai. Mateus capítulo de número 6, verso de número de 10, diz assim: venha sobre nós o teu... O que Jesus está falando? Venha sobre nós o teu governo. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita aí no céu. Irmãos, a palavra grega aqui para governo é basileia. E ela significa exercer governo. O que Deus quer é exercer governo sobre a tua igreja. O que Deus quer é exercer governo sobre a tua vida. Você entrou aqui falando, Senhor, eu quero uma transformação. E Deus está falando, deixa eu exercer governo sobre você. Deixa eu exercer governo sobre a tua família. Porque eu vou mudar todo o cenário. Mas enquanto você estiver governando o seu coração, enquanto você estiver fazendo do teu jeito, conforme a tua vontade, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não posso. 1 Coríntios 9:27, olha só o que Paulo faz. E aqui é um modelo para a gente fazer também. 9:27, o que diz o texto? Paulo diz que ele esmurra. Para fazer o quê? Ele de quê? Porque depois de haver pregado para os outros, olha para mim, de haver ensinado os outros, ele não vem a ser reprovado. Você conhece pessoas que pregam? Que canta? Que faz um monte de coisa na igreja, serve a igreja, mas que não tem vida com Deus? O que adianta, irmãos? Irmãos, olha para mim, pelo amor de Deus. O que adianta eu fazer esse esforço todo e não ser violento para tirar as carniças de dentro de mim? O que adianta? O Paulo disse, eu abro muita igreja, eu levo milhões e milhões do mundo antigo a se converter. Eu escrevi praticamente um Novo Testamento sozinho, mas eu esmurro as minhas vontades, eu esmurro meu próprio corpo, para que eu não venha a ser reprovado. Antes de querer a aprovação dos homens, quero a aprovação de Deus. Eu não vejo a tua santidade, mas Deus vê. Posso falar agora? Não falei aquela vez, vou falar agora. Qual que é a palavra que tem mais na boca de crente? Senhor. 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 A gente toma cuidado com isso aí, irmão. É sério. Senhor, Senhor. Aqui dentro é seu Senhor e lá fora. Porque Jesus falou, aqui dentro vocês me chamam de Senhor, Senhor. Mas lá fora, quem é o Senhor da nossa vida? Porque o Senhor da nossa vida é quem a gente serve, é quem a gente obedece. Cara, eu não sei porquê. Porque não adianta eu estar aqui falando Senhor, 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 e lá fora eu não faço nada do que Ele pede. Jesus repreendeu a igreja falando, mas por que vocês estão falando Senhor, 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 se vocês não fazem nada que eu mando? Aí Jesus chega para Nicodemos em João 3:3. Nicodemos era o cara que falava Senhor? Era o cara, Nicão. Era fariseu, crente. Jesus falou para ele assim, ô fariseu, ô Nico, vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar? Vamos recomeçar? Bruna, vamos recomeçar? Renato, vamos recomeçar? Cíntia, vamos recomeçar? Mauro, vamos recomeçar?
Pastor Maurício, vamos recomeçar? Porque a gente precisa entender por que caminho nós estamos indo. O Nicodemo estava indo para a morte, e Jesus falou: cara, para você não ir para a morte, você precisa nascer de novo. Porque se você nascer 2 vezes, Nicodemos, você só vai conhecer uma morte. Vou falar de novo. Quem usa de força violenta contra os seus desejos, contra os teus pecados, tem coragem de nascer 2 vezes. Uma na barriga da mãe e a outra para Jesus. Esse que usa dessa violência só irá conhecer um tipo de morte. Mas quem não tem coragem, quem não quer usar de força, nem de violência, para morrer, para nascer 2 vezes, para deixar a velha antiga, a vida antiga para o lado, vai morrer 2 vezes. Uma na carne e outra eternamente. E a oportunidade é agora. Jesus falou isso para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo, para morrer uma vez só. Porque se você não nascer de novo, você vai morrer 2 vezes. Vai ter a morte da carne e eternamente. Quem está entendendo esse negócio? Pastor, se eu soubesse, tinha ficado em casa hoje. Não, hoje é o dia em que Deus te trouxe aqui, meu irmão, para te falar: é nova vida, é um governo novo. Tira o volante das tuas mãos, entrega o teu governo do teu coração nas mãos de Deus. Gálatas 2:20, olha o que Paulo disse: já fui crucificado com Cristo, e desse modo já não sou mais eu quem vive. Irmão, você pode dizer isso? Não sou mais eu quem vivo? Nossa, não ouvi nada, porque havia algo sufocante dentro, porque a gente sabe que é a gente que está vivendo, a gente sabe que é as nossas vontades que estão sendo feitas, a gente sabe que é do nosso jeito que está sendo feito, a gente sabe que é da nossa maneira que as coisas estão acontecendo. Então a gente não tem coragem de dizer: já fui crucificado com Ele, e não sou mais eu quem vivo, quem vive agora é Cristo em mim. É difícil dizer isso. Vida nova só vem depois que crucifica a vida velha. E como tem que ter uma força violenta para deixar a maconha, para deixar a mentira, para deixar a pornografia, para deixar o adultério, para deixar a fornicação. Tem que ter uma fé violenta para não se assentar mais na roda dos escarnecedores. Eu disse aqui numa mensagem esses dias que toda ruptura, toda quebra de aliança causa conflito, você lembra? Por isso a expressão desde o dia de João Batista, porque foi a partir de João Batista, você sabe disso, que houve uma transição da lei para a graça. Antes era olho por olho, nessa transição, nessa ruptura, há conflito. Há conflito. João começa abrindo o caminho para o novo chegar. Não é isso que diz? João Batista não abre o caminho para o novo chegar? Não é ele que abre caminho para Jesus vir? Vocês estão entendendo? João Batista, para abrir esse caminho, ele não vem com uma pregação mole, ele vem chamando a galera de cobra. Mas esse tipo de pregação fez o povo se arrepender dos seus pecados e falar: eu quero ser batizado, João. Havia um sentimento dentro dos judeus. E que sentimento era esse? Quando eu me santificar, o Messias vem. Meu Deus. Eles tinham esse pensamento: quando eu me santificar, o governo do Messias vem. E é por isso que eles iam até João Batista e falavam: o que a gente tem que fazer? A gente quer viver logo o governo do Messias. E aí quando Jesus começa o seu ministério, Jesus não começa o ministério falando sobre morte. Jesus começa o ministério falando sobre o quê? Sobre governo.
Ele fala sobre governo, o sermão da montanha. Jesus começa a dizer, olha, felizes são os mansos e os humildes, os pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. Sabe o que significa? Pobre de espírito, irmãos? É a pessoa que se deixa ser governada por Deus. Quem não tem um espírito pobre, humilde, não deixa. Não aceita, ele não aceita. Ele mesmo quer ser governante dele mesmo. A prova cabal disso, irmãos, é que tem pessoas que vêm para a igreja que não aceita Jesus como Salvador. Eu até vou, mas vou batizar não. Por quê? Porque Jesus vai ter que mudar na minha vida? Não, é a realidade. Eu até vou, mas aceitar Jesus? Eu vou ter que deixar Ele governar a minha vida? Aí Paulo vem em Filipenses 2,5 dizendo, tenham vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando obediente a Deus até a morte, e morte de cruz, meu irmão. Não existe evangelho na tua vida de uma forma eficaz, se você não deixar Jesus governar o teu coração. Então tira esse deusinho de dentro dele, joga no lixo, faz qualquer coisa, mas entrega o teu coração ao governo de Jesus. Jesus disse, tome o meu jugo, que ele é leve. Ele é leve. Vocês vão encontrar descanso em mim. Tem muita gente sofrendo neste lugar porque não consegue entregar o teu coração para Jesus de verdade. Está em cima do muro. Quem está entendendo? Eu disse que crente periferia não consegue fazer isso, lembra? Sim ou não? Por que, pastor, você diz que crente periferia não consegue deixar Jesus governar a vida dele? Por quê? Porque ele está sempre querendo proteger o quê? A sua própria pele. Quando Jesus toca, ele fala. Quando Jesus quer mexer, ele daquele passinho. Quando Jesus quer beliscar, ele é pele fina. Parece um jargão, mas é verdade. Não suporta a pressão. Não suporta a pressão. É tipo Esaú. Quando tem uma necessidade. Você tem o que aí? Quero ter um miojo. Me dá. O que vale as bênçãos de Deus? O que importa é eu satisfazer a minha pele. É eu matar a minha fome. Olha para mim. Estou terminando. Quando a vontade de pecar vier, meu irmão, seja forte. Seja violento contra esse desejo, cara. É o que Deus está dizendo aqui, já são 10, 15, 20 anos. Quantas vezes você veio aqui na frente, aceitou Jesus? Quantas vezes você chora? Quantas vezes você vem no final de culto, quer oração? Tudo bem. Quantas vezes você se arrepende? Quantas vezes começa a usar de violência contra este desejo? Contra este sentimento desgraçado, porque você não pode se entregar as bênçãos de Deus na mão de Satanás, por um prazer momentâneo. E se Deus tivesse que perguntar para nós hoje aqui, quem governa a tua vida? Quem nós iríamos dizer? Quem nós iríamos dizer? Se Deus perguntasse para nós aqui, quem está sentado no trono do seu coração? Quem tem domínio sobre as tuas emoções? Sou eu ou você? O que nós iríamos dizer para Deus? Tem pessoas aqui hoje, ou assistindo pelo YouTube, que Deus está falando, filho, eu quero voltar a ter o governo sobre a tua vida. Eu quero voltar a ser o Quírios, o teu Senhor, o teu governador.
aquele que te dá direção, aquele que te abençoa, aquele que te leva mesmo em meio às águas turbulentas da vida, em águas tranquilas, em passos verdes. Eu quero ser o teu Senhor. As coisas vão faltar, as coisas vão estar difíceis, mas eu não vou faltar na tua vida. Eu serei presente na tua vida. E Deus está falando: volta, meu filho, deixa eu governar a tua vida novamente. Tira as tuas mãos do volante. Tira as tuas mãos do volante. Irmãos, eu sei que é difícil largar muitas coisas. Eu sei disso. Eu sei. Mas a palavra do Senhor para nós hoje é que só entrarão nesse governo quem entender que é preciso usar de violência contra alguns desejos que nós temos de estimação, algumas vontades que nós temos. Talvez seja as drogas, talvez seja uma pornografia, talvez seja adultério, a imoralidade sexual, talvez seja fofoca, porque isso aborrece a Deus. Diz que Deus odeia quem planta intriga entre irmãos. Deus odeia. Os nossos olhos é a janela da nossa alma. Talvez você esteja vendo coisas que têm entristecido a Deus. Quem governa a tua boca quando tu está nervoso? Eu falei para vocês aqui, aconteceu esses dias. Entra no trabalho, o irmão fala: Pai do Senhor, pastor. Eu falo: não. Glória a Deus, crente novo no trabalho. O tempo que eu tirei a minha bata, até calçar o sapato para vir embora, ele falou 5 palavrões. Quem governa a tua língua, meu irmão? Pastor, até tenta, eu sei. Mas se você não usar de força e violência, você vai continuar falando palavrão, cara. E são coisas, às vezes, falar da vida alheia. Irmãos, tem certas reuniões hoje, que quando eu passo, eu paro, cumprimento, e aí tem um nome sendo envolvido no meio. Na hora, meu irmão, o coração queima para falar alguma coisinha também. Ah, é só mim? É só eu? Não. Vocês estão rindo, mas não é só eu. E na hora o Espírito Santo fala assim: a pessoa que vocês estão falando não está aqui. Sai. Eu abaixo a cabeça e saio. Mas me deu vontade de participar. Como deu. E quando tem alguém que eu não gosto, no meio da família, no meio dos irmãos, se alguém acender, eu caio para dentro. Aí pastor Sulineiro é só pelo sangue, né, pastora Ellen? Aí pastor Mauro chega e fala: não gosto desse negão também não, é verdade. Arranca do seu coração aquilo que Deus não participa. Seja violento contra alguns sentimentos, meu irmão. Esse dia eu estava sentado com o pastor aqui no dia que roubaram os fios, a gente estava conversando. E eu falei para o pastor assim: pastor, a gente tem que ensinar essa galera aqui, que quando uma pessoa não estiver presente, ainda mais líder, ainda mais o pastor, ainda mais o irmão de igreja,
a gente não aceitar falar uma vírgula sequer contra essa pessoa. Eu falei porque isso daí é um movimento de Satanás dentro da igreja. A gente tem que cortar na hora, pastor. Na hora. Porque quem não respeita a liderança, quem não respeita o anjo da igreja, não respeita a Deus. Um dia Moisés apareceu com uma coxita, uma mulher da África. E Moisés tinha acabado de trazer uma pregação dizendo que não poderia se casar com pessoas estrangeiras. Miriam e Arão chegam e começam a falar mal do Moisés. Deus falou, cara, com ele eu falo diferente. Com ele eu trato. A Bíblia diz que houve uma lepra naquele. Saíram leprosos daquele lugar. Sabe? Vamos usar de violência. Vamos usar de violência contra alguns sentimentos. Nós estamos aqui para sermos santificados, purificados, para termos a nossa vida governada por Jesus. Tudo aquilo que estiver na sua teia para falar, que você fala, Deus não vai participar disso, não fale. Tudo aquilo que você for pegar, tocar, olhar, e Deus não olharia, Deus não tocaria, não toque, não olhe, não fale. Seja violento contra esse sentimento, da vontade de às vezes sacudir o pescoço do seu cônjuge. Não sacuda, porque Deus não sacudiria. Não sacudiria. Veja como você fala com a tua mulher, veja como tu fala com o teu marido, veja como tu fala com os teus filhos. Porque o demônio que tem dentro de nós, que governa o nosso coração, fala, rasga o verbo, humilha, joga na cara o que você fez, pisa. Eu quero que você feche os seus olhos. E nós vamos pedir para Deus hoje aqui nos ajudar a arrancar esse sentimento violentamente. Esse é o nível da mensagem de hoje. Talvez a tua casa esteja desmoronando. O teu ministério está indo de água abaixo. Porque você usa de violência contra a tua família. Às vezes para repreender o teu filho. Mas não usa de violência contra os teus próprios sentimentos. Você precisa ter uma fé violenta, um sentimento violento, para deixar Deus governar o teu coração e serem transportados de um ambiente de escuridão que hoje talvez você possa estar habitando com a sua mente, para um ambiente de luz. As palavras de Jesus Cristo foram, desde o tempo de João Batista, até este presente momento, o reino dos céus foi tomado à força, e aqueles que usam de esforço dele se apoderam. Deus não te trouxe aqui para falar do céu, Ele te trouxe aqui para falar do governo dele sobre a tua vida. Tem gente que entrou aqui nesta noite falando, Senhor, eu quero que o Senhor governe o meu namoro, eu quero que o Senhor governe o meu casamento, eu quero que o Senhor governe a vida dos meus filhos. Pai, eu quero que o Senhor governe, Pai amado, as minhas finanças, os meus projetos, aquilo que eu estou investindo, Pai. E Deus está falando, eu só vou governar quando você se esforçar para tirar o seu governo, o seu domínio sobre a tua vida. Eu tenho visto a tua oração, diz o Senhor. Mas eu quero que você use de violência hoje para poder falar não. Não para algumas coisas. Porque quando você tirar esse trono de dentro do teu coração que não pertence a Deus, você vai ver a mão de Deus agir sobre a vida do teu filho, sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças, sobre o teu ministério. Eu te convido a te colocar de pé nesta noite.
Quarta-feira foi pregado aqui que há esperança. Há esperança. A esperança para a árvore que foi cortada. A esperança. E a oportunidade que nós temos hoje é de deixarmos de sermos saudosistas, românticos demais com alguns sentimentos, com alguns pecados. Ô jovem, está na hora de usar força e violência contra os sentimentos. Ô homem, ô minha irmã, eu sei que é difícil, mas foi numa pregação como essa que João Batista dizia: arrependam-se. Bando de víboras, arrependam-se. E eles vinham até João Batista e falavam: cara, eu quero me santificar para passar a viver este governo novo de Deus. Quantos querem viver o governo novo de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus negócios? Então é uma hora de uma ruptura. É momento de romper com o pecado. É momento de romper com a mentira. É momento de romper com a imoralidade. Foi para isso que Deus te trouxe aqui, para te dizer: eu quero começar a segunda-feira governando a tua vida, mas eu quero que você seja forte e violento contra aquilo que impede eu governar a tua vida. Eu não sei o que é, mas hoje Deus te dá autoridade para arrancar e jogar fora. E quando você estiver com o coração aberto, Ele entra e começa a governar. Quantos acreditam nisso? Então feche os teus olhos e adore ao Senhor. Adore ao Senhor.